Hoje nós vamos iniciar o número 7 na página 21 da apostila, que é a memória perispiritual, os dois primeiros vídeos. E vamos iniciar com a pergunta da Anália. A minha primeira pergunta é, doutora Cristina, de que modo o arquivo mental de vidas passadas pode interferir no arquivo mental da atual encarnação? Olha, é uma boa pergunta. Só que depende muito do estado moral de cada ser humano. Existe um conflito entre o subconsciente do passado e o consciente do presente. Se não houver uma reforma moral equilibrada, então eu estou formando agora as mesmas ideias que estavam adormecidas. E essas ideias, elas não vão contribuir para a minha evolução e muito menos para aquelas pessoas que estão em minha volta. Isso é de uma complexidade enorme. Eu vejo muitas vezes pacientes aqui que praticamente perderam a sua existência, perderam a referência de decisões e estacionaram em pensamentos negativos que não vão sair. Outros, por motivo de carência, principalmente de atenção, se apegam às doenças para que as pessoas se aproximem, conversem, e é uma estratégia muito perigosa, porque doença atrai fluidos negativos e influências espirituais. E essa memória será fatalmente afetada. Então, como você observa, então os arquivos de memória, ele depende muito, mas muito mesmo, do entusiasmo de viver, da vontade de vencer na vida, entendeu? E da vontade até também de ser feliz, porque para ser feliz é preciso você decidir o que é ser. Você não vê, vocês não vieram condenados a uma existência de sofrimento, de dores, de decepções. Muitas coisas que eu tenho observado na vida do ser humano está associado à falta de decisões corretas, onde são pulsionados pelo lado emocional e esquece o lado racional. Obrigada pela resposta. A segunda pergunta, Anália, por favor. A segunda pergunta: a memória espiritual tem capacidade suficiente para suportar o acúmulo de viciações mentais que acompanham o espírito por diversas encarnações? Olha, o ciclo reencarnatório é curto, o aprendizado do mundo espiritual é extenso, mas a escola que vocês hoje encontram está justamente no processo reencarnatório. O mundo espiritual é o preparatório, a reencarnação é a prática de tudo isso. E se de repente, na prática, você saiu bem, que você entendeu muito bem a teoria, mas, no entanto, o sofrimento que vocês carregam, muitas vezes é por teimosia. Vocês arriscam e sabem que vai dar errado, mas mesmo assim arriscam. Então, o que é que acontece? Se as decisões são tomadas de maneira errada, você tem que ter um emocional para segurar agora as suas decisões, e muitos não têm. Jogam a culpa em Deus, jogam a culpa no pai, na mãe, no amigo, mas não tem maturidade suficiente para assumir que errou nas suas decisões. Então, quando vocês forem instruídas dentro da doutrina espírita, disseram a vocês que o sofrimento evolui. Não é verdade. Quem sofre há dois destinos, a revolta ou a resignação. E pouquíssimos têm resignação. A maioria tem revolta. Se as decisões que eu tomei forem erradas, eu tenho que ter resignação, a culpa é minha. Eu não posso me revoltar. Então, se de repente alguém errou comigo, eu tenho que esquecer e continuar minha marcha para o progresso. Obrigada. Maria das Exato. Graças,
A sua primeira pergunta, por favor. Pode fazer as duas, tá? Tá. Bom, segundo a apostila que nós temos elaborado por vocês, o espírito esquece suas reencarnações anteriores, prevalecendo uma única memória, aquela cuja prova irá responder na Terra. Então, a minha pergunta é o seguinte: é ele quem faz essa escolha? Olha, como eu disse, o mundo espiritual é o aprendizado, a reencarnação é a prática de tudo que você aprendeu aqui. Mas os arquivos mentais, muitas vezes que existem em vocês, dificilmente vocês têm condições agora de responder por isso. Então, são arquivos mentais complicados, que a justiça divina entende e lhe dá a oportunidade de você voltar, muitas vezes com provas mais simples, para você se adaptando, se instruindo em qualquer religião, desenvolvendo a lei de amor dentro de você, para que você progrida espiritualmente. Então, se esse progresso vem, significa claramente que você vai evoluir na próxima reencarnação. Porque, olha, o tempo de vida de vocês na Terra é muito curto, em comparação ao tempo de aprendizado do mundo espiritual. Então, você imagina que você passa aqui no máximo 80 anos. Você vai passar estudando 150 anos do outro lado. Então, em 150 anos, você está praticando o amor, você está levando todo esse conhecimento para dentro de si, e de repente você é convidada para voltar mais uma vez à Terra. Então, você já está muito preparada para o que vem. Então, Deus realmente é espetacular. Sim, Quebrou? obrigada, boa resposta mesmo. Bom, a segunda pergunta, doutora, é a seguinte: muitos feminicídios estão acontecendo todos os dias. Podemos dizer que é um estágio de aparente esquizofrenia kármica ou obsessiva? No caso do suicídio, Não, feminicídio, o homem matando as mulheres. suicídio. Ah, certo, que eu estava prestando atenção no ar, quebrou, mas não tem problema não. Nesses estudos Eu acontece de tudo. repito. Hum, Então, veja só, quando a gente vai tratar desse assunto, a gente sempre lembra uma coisa. Todo homem é criado por uma mãe, e essa mãe é uma mulher. Como ela criou, como ela conduziu, que na convivência com a esposa é que a gente vai saber se houve falha educacional ou não. Eu não encaro isso como um processo obsessivo, mas um processo educacional de uma educação errada, onde observamos que muitas vezes aquela mãe faz a vontade daquele filho. Ele nunca foi contrariado. Olha, se ele nunca foi contrariado, então quer dizer que quando aquela mulher disser que não ama mais e que terminou a relação, então esse filho que nunca ouviu não, ele não vai se conformar. Então isso, pessoal, é uma crise emocional coletiva que vocês estão vivenciando. Eu não posso colocar essa conta no processo obsessivo, mas no sei. processo educacional errado de muitas mães que têm que ensinar o filho a ouvir o não como objetivo de evolução. Muito bem, obrigada, doutora. Ficou claro, agora Obrigado. aprendi. Lia, é a sua vez. Boa noite a todos, boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Na aula 53, doutor Ricardo nos fala que vimos que a proposta da reencarnação é vencer a nós mesmos. Aí eu pergunto para a senhora, como se libertar das formas, pensamentos e atitudes errôneas que armazenamos no subconsciente para criar, é, para obter mais equilíbrio nessa existência? Olha, quando o doutor Ricardo diz conhecer a si mesmo,
Se as pessoas pudessem estudar seu comportamento emocional, erraria menos, falaria menos e saberia fazer suas boas escolhas. O grande problema, às vezes, é que o defeito é tão real para as outras pessoas, tão explícito, e você não enxerga que você está errando. E todo mundo está percebendo que você está errando. Então, alguns que me perguntam aqui, doutora, eu estou errando aonde? Olha, eu não vou nem dizer, que todo mundo já sabe. Eu vou dizer o que todo mundo já sabe, então não pergunte a mim. Pergunte às pessoas mais próximas, e elas irão dizer a você por que você está errando. Então, isso caracteriza, pessoal, muitas vezes, o orgulho e a vaidade, que não quer que a pessoa admita que está errando. Então, a melhor forma da gente evoluir é nós colocarmos os nossos defeitos numa balança, pesar e falar: a cada dia eu vou diminuir esse peso de consciência. Obrigada, doutora. Obrigado também. Adelaide, você tem duas perguntas. Pode fazer as duas, por favor. Primeiro uma, depois a outra. Tá. Doutora, porque temos pessoas que nascem no mesmo lar e têm uma distância muito grande de seus familiares. Isso seria memória perispiritual de vidas passadas? Existem filhos que em vidas passadas se decepcionaram com o pai, com a mãe, com os irmãos. Ele nasce naquele meio como um mecanismo de vir à Terra, mas muitas vezes ele não tem afinidade nenhuma com aquelas pessoas que estão ali. Às vezes, o parentesco corporal identifica apenas a aparência, mas o parentesco espiritual está unido por laços, como diz no Evangelho, por laços de vidas passadas, por laços de convivência no mundo espiritual. Então, esse laço de convivência, ele é muito mais forte do que o parentesco corporal. Então, quando diz no Evangelho, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do corpo, porque antes do corpo ser criado, o espírito já existia. E as famílias espirituais, pode ter certeza, que são famílias eternas, que se amam, que se dão bem. As famílias terrenas é o grande conflito. E aquele espírito muitas vezes reencarna naquela família para fazer com que todos progridam. Mas só que chega um momento em que esse progresso não existe e esse espírito vai ter que tomar a decisão de sair daquele lá e caminhar sozinho. Sim. Posso fazer a outra, né? Sim. Doutora, as energias do plexo genésico no encarnado vão diminuindo com a idade. Por que que no homem essas energias permanecem ativas por mais tempo do que nas mulheres? Eles, quando desencarnam, levam essas perturbações para o mundo espiritual? Olha, eu vou dizer uma coisa, é predominância do espírito, predominância do corpo sobre o espírito. Isso quer dizer que os fatores hormonais nas mulheres diminuem, neles também diminuem, mas existe um problema muito sério. Os arquivos de memória sexuais e fica arquivado nessas criaturas. Então, esses arquivos sexuais não funcionam os hormônios, funciona a compulsão, que é completamente diferente. A compulsão por imagem, a compulsão pelo ato, então, para nós é um estado doentio do hétero, entendeu? Isso é um estado doentio do hétero. Quando a gente observa no mundo espiritual essas características, geralmente não fica nas enfermarias. Passa algum tempo e eles vão embora. Muitos querem voltar para o lar, achando que vai dormir com a esposa e que vai ser tudo normal. E de repente é uma grande decepção, nada é normal, não existe corpo físico. O que existe agora são as projeções do processo mental que eles vivem agora nesse estado de perturbação. Então, se os homens eles procurar respeitar a sua idade, eles vão ter menos problemas quando chegar aqui. Mas muitos não respeitam a idade de nenhuma forma. E vê o sexo como a única alternativa de sobrevivência da sua vida. E muitos até, muitas vezes, chegam a determinada idade, se matam
porque estão impotentes. Veja que situação. Então, aí a gente já sabe que esse processo aqui, ele é bastante complexo. E na medida que ele não sai da crosta terrestre, ele vai sofrer várias e várias infecções no plexo genésico e vai precisar de internamento nos hospitais espirituais como desencarnado. Nossa, muito bom. Obrigada, doutora. Posso fazer uma pergunta? É relacionado ao que estava dizendo? Sim, sim. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Boa noite, Graça. Doutora, a pergunta é o seguinte: ocorre a. Como a pessoa, vamos supor assim, a pessoa quando está no bar, que bebe, aí tem como que eu vou te falar? Os espíritos ficam fazendo as pessoas beberem. Acontece a mesma coisa no sexo ou só na bebida? Não, todos os vícios, existem os condutores que impulsionam o pensamento dessas pessoas, tanto no sexo como também na bebida e na droga, são vibrações compatíveis com esses espíritos. E a complexidade aí é muito grande, porque muitas vezes mulheres e homens são arrastados para a zona de sexualidade no espiritual. E ali, pessoal, as projeções de abuso acontecem, não são atos, porque não existe corpos, existem mentes. Então, essas mentes ali projetam que está acontecendo isso ou aquilo, nas verdadeiras ilusões que perturbam vivos e mortos nessas regiões. Entendi. Obrigada, doutora. Obrigado também. Ah, agora é a pergunta do Deus Det, que é semelhante à que a Lia fez. Exatamente. Boa noite, doutora. Boa noite. Realmente parece muito com a pergunta da Lia. Na aula 54, o doutor Ricardo fala muito sobre pensamentos perturbadores e pensamentos negativos, né? Ele até brincou que nunca viu um local como a Terra para ter tantos pensamentos negativos e perturbadores. Sendo assim, eu gostaria de saber da senhora qual conselho que a senhora nos dá, porque eu me incluo nesses pensamentos negativos e perturbadores também. O que que a senhora nos aconselha para poder aliviar esses pensamentos ou melhorar ou extirpar completamente das nossas mentes? Orar mais e pensar menos. Vocês pensam muito e oram pouco. Se a oração for um hábito, a filtragem é mais positiva. Se a oração for por necessidade, só porque está pensando negativo, aí é complicado. Aí você não vence esse obstáculo. Primeiro, vocês são médios, vocês estão no meio onde vocês vão produzir pensamento e vão receber. Mas o que eu digo para todo médio, olha, aquele pensamento que você recebe não vai ficar constrangido, ele não é seu, ele está indo na sua direção. Porque alguns espíritos usam a metodologia de emitir o pensamento, constranger o médio e depois dominá-lo. Veja como eles são. E colocar aquele médio no sentimento de culpa, como se o pensamento fosse produzido por aquele médio. E muitas vezes não é produzido por ele. É produzido por aqueles espíritos que desejam ver o constrangimento, a humilhação daquele médio e o domínio deles. Então, esses pensamentos a gente enterra, a gente não quer, tá entendendo? Aqueles pensamentos que é de minha responsabilidade, do meu domínio, esse eu vou ter que dominar para chegar ao objetivo da minha evolução mental. Então, seria a mentalização e a oração para poder A aliviar esses. mentalização, a oração seriam os fatores principais e também a gente tem que escolher, pessoal, um bom livro, uma boa opção na internet, tá entendendo? Não gastar tempo com coisas que não vão contribuir para o seu progresso espiritual. Então, a gente tem que procurar aquilo que nos faz bem, não é aquilo que nos induz ao erro. Tá bom, doutora. Muito obrigado. Senhor Moreira, a sua pergunta, por favor. Boa noite, doutora. Boa noite. Doutora, ajudar um espírito reencarnante desde a infância a formar campo mental positivo e alimentar melhor o seu arquivo de memória seria pelo método de ensinar os sentimentos, os valores humanos, com valor
com base no Evangelho e ciência da medicina espiritual. Agora, nessa época da ciência e tecnologia, Olha, dizia Paulo, tudo para mim é lícito, mas nem tudo me convém, certo? Então, muitas vezes eu observo as coisas e vejo que as pessoas têm uma maior participação naquilo que é do interesse delas. Mas o interesse não é evoluir, é a destruição completa. A tecnologia veio para ensinar as pessoas as boas escolhas e não as más tendências. E muitas vezes as pessoas elas caem na má tendência por uma indução tecnológica de imagem, indução tecnológica por áudio, por vídeo. Isso não faz bem à saúde emocional dessas pessoas. Então, olha, a questão de aceitar a leitura do Evangelho, uma prece que você faz, ou que alguém está fazendo por você, isso é uma questão de humildade, porque muitos não querem. Se as pessoas não querem reconhecer o erro, como é que Deus vai reconhecer as suas preces? Como é que Deus vai reconhecer os seus pedidos? Não reconhece. O que nós temos que aceitar é que existe um Deus e que nós temos que estar subordinado a Ele, ser humilde diante dele e esperar as decisões dele. O que eu mais percebo no ser humano é que ele quer antecipar aquilo que muitas vezes Deus disse, não é para hoje, é para daqui a um mês, você quer que aconteça agora. Então, a evolução espiritual é muito complexa no planeta de expiação e prova, porque as pessoas se antecipam com ansiedade enorme de ser feliz e termina estragando a própria existência. tá certo. Obrigado. Exatamente. Rose, é a sua vez, as suas duas primeiras perguntas, por favor. Certo. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Doutora, as doenças degenerativas no cérebro que afetam a amígdala e o hipocampo, comprometendo a memória e os estados emocionais, e também a memória e aprendizado nas crianças com TDAH, déficit de atenção e deficiência mental, e outras síndromes e outros transtornos, seriam por perturbação de memória perispiritual nos casos graves e contaminação fluídica nos casos leves? Olha, a partir do momento que a chuva negra começou, no ano 2000, percebemos que o número de transtornos e síndrome aumentaram. Então, o grande problema que a humanidade vai enfrentar é como cuidar dessas criaturas. Os que chegam aqui com algum tipo de transtorno, o tratamento deles leva um tempo, mas vai ter resultado, certo? Mas às vezes eu fico pensando, e os que não chegam aqui? Os que não chegam aqui vão estar condenados a uma existência que vai depender muito da sociedade, de governo, de pai e de mãe. Só que essas mães um dia vão embora. E como ficará esses espíritos aqui? Então, nós estamos vivendo uma complexidade em termos de contaminação neurológica muito grave através da chuva negra. E isso não vai parar, não é uma coisa que você vai dizer, olha, isso vai parar, isso vai diminuir. Enquanto a humanidade ela estiver sobre revolta social, sobre corrupção social, sensualidade social, então essas pessoas serão duramente atingidas. E a reprodução humana, pode ter certeza, está ameaçada. Ela vem a cada ano diminuindo no mundo inteiro, porque a chuva negra também vai causar esterilidade nas mulheres, esterilidade nos homens. Então, olha, aí nós estamos vendo, se essa demanda de espíritos ele for de uma ordem melhor, os efeitos da chuva negra praticamente não é nada, que eles predominam sobre a matéria. Mas se porventura, né, essa grande multidão de entidades, tanto desencarnadas como encarnadas, que estão vindo para a Terra com transtorno, a complicação é muito, muito grande em questão social.
porque não tem profissional especializado. Os hospitais oferecem o tratamento periférico, a psicopedagogia, a psiquiatria, a psicologia. Então, nós nos preparamos para isso, pessoal, há 30 anos atrás. Mas as outras religiões estão preparadas? Elas não estão. Mas elas mesmas vão ter que recorrer aos hospitais para tratar dos seus filhos. É muito importante, então, o nosso aprendizado para contribuir de alguma forma, né, doutora? Só um O nosso minutinho, Rose. aprendizado é Só um minutinho. essencial, porque a gente passou 30 anos estudando para se preparar para a transição. E eu Só, posso dizer que estamos preparados para isso. doutora Cristina, nós temos novatos aqui no nosso grupo e eu acredito que tem alguns aqui que não sabem o que é a chuva negra. A senhora poderia falar um pouquinho, por favor? Poderia explicar a vocês. Em Apocalipse, João fala sobre as taças que foram derramadas sobre a terra, né? Então, pode procurar lá em Apocalipse que tem falando sobre isso. E cada taça representava o quê? A extinção de uma espécie, certo? E ele diz que essas taças foram derramadas no oceano. E o que se derrama é o quê? É chuva. O que se derrama é o quê? É fluido. Então, nessa tradução, interpretação de João, em Apocalipse, então significa que tudo o que é tudo aquilo que a humanidade construiu, desde a formação do planeta até agora, está voltando para eles. É a lei de ação e reação. E está voltando de uma forma energética pesada. Então, nós colocamos ali a distinção clara sobre chuva negra, porque os médios videntes dos hospitais espirituais, quando observaram isso, então, observaram que é como se a terra estivesse chovendo lama 24 horas por dia. E parece uma chuva mesmo, bem fina, caindo sobre o planeta. Então, nós designamos como chuva negra, que está escrito no livro daqui mesmo, Psicografia dos Hospitais Espirituais do Nordeste. Está escrito ali. Então, desde o ano 2000, que começou essa chuva negra, ela tem 24 anos. Observe aí, o mundo se tornou-se mais violento. As epidemias, os terremotos, as chuvas torrenciais, isso é apenas o começo. Para 2050, não se alegre, o problema será mais grave. Marane, você estava querendo fazer alguma pergunta relacionada aí ao que foi dito? Quero sim. Boa noite, doutora Cristina, tudo bom? Boa noite, Maria. Doutora Cristina, eu queria só confirmar se o mesmo pensamento eu posso ter em relação ao câncer. Porque, assim, aumentou muito e a previsão é que aumente mais. Os mesmos fatores que causam essas alterações neurológicas também são fatores que têm favorecido o aumento de cânceres? Sim, porque, vez, se a chuva negra atinge o baço de uma pessoa, que ela não é moralizada, que a chuva negra não veio destruir o que é bom. Então, se ela não é moralizada, essa imunidade vai cair. A penetrabilidade dessas substâncias que são altamente tóxicas e pesadas provavelmente vai criar tumores. E eu vi também que aumentou muito aqui a chegada de pessoas doentes com câncer e agora de várias classes sociais. Não é só o pobre. Então, aqui eu tenho pessoas economicamente bem que estão aqui com câncer grave. Mas só que a gente percebe o seguinte, existe o câncer aí causado pelo eletromagnetismo que dá para contornar essa situação. Mas quando ele atinge as camadas mais profundas, é irreversível. Não tem como você, de forma nenhuma, você chegar e contornar a situação e aquele espírito sobreviver. Não sobrevive. Eu não vou dizer à família que ele vai morrer, mas eu sei que a contaminação é profunda, que ele não tem chance. Eu vou tratar até o fim, sem falar nada disso, para não provocar pânico. Mas a gente sabe quem vai viver e quem não vai, porque quando a chuva negra ela penetra na primeira, segunda, terceira e quarta camada e ela atinge um órgão, é irreversível. Quando ela atinge a superfície ou a segunda camada, dá para a gente contornar.
Mas quando chega na terceira e na quarta camada perispiritual, é meio complicado esse paciente escapar. Então, esse livro aqui, que está escrito na página 101, A Chuva Negra aqui. Tá vendo? Está aqui escrito. Aí vocês podem pegar esse capítulo e ir para Apocalipse, que vocês vão entender o que João escreveu aqui. Viu? Entendi. Doutora Cristina, e como proteção seria, então, das memórias, a proteção pela oração, pelo cuidado com o que pensamos, a conexão, e das contaminações fluídicas, que podem ser de várias formas, e pela chuva negra. A gente pode fazer a proteção também pela mudança de sintonia e a ligação, a conexão com Deus e com a espiritualidade maior? Eu acho, dona Rose, que essa humanidade ela não escapa da chuva negra, sabe por quê? Porque o estresse emocional, ela destrói todos os neurônios. Aí você vai ver o número de Alzheimer aumentar, de Parkinson aumentar, de tumores aumentar, porque eu vejo criança aqui com 7 anos estressada, digo, ô criatura, tu nem viesse ao mundo, já está estressada. Aprenda a trabalhar a paz. Então, quando Jesus disse assim, olha, os mansos herdarão a terra, ele foi uma profecia espetacular, porque realmente o que eu observo aqui, os mais calmos dificilmente adoecem. Então, eu tenho pessoas aqui com 97 anos de idade, lúcida, impressionante, lúcida, de uma calma enorme. Então, o segredo para viver está na calma. Então, eu tenho outra ali de 87 anos que estava com câncer, a mãe, Dona Rolandina, né? Então, eu olhava para ela, eu dizia, olha, essa daqui, ela supera o câncer. Pense numa pessoa calma. Pense numa pessoa centrada. Então, ela passou pelo câncer, foi curada pela calma dela. Então, por isso que Jesus tinha toda a razão, viu? Os mansos herdarão a terra. Os estressados, dona Rose, ele não escapa, não. Pode ter certeza, criança, adulto, adolescente, esses não escapam de problemas tumorais, problemas de aneurisma, não escapa, não. Sem palavras, doutora Cristina, para comentar essa questão do estresse. Então, a segunda, nessa aula, o doutor Ricardo diz que há 10 reencarnações estamos no vício e hábito de pensar negativo e, assim, cristalizando energias causadoras de doenças as mais variadas. E nos hospitais espirituais do Nordeste podem ser vistos e comprovados os tratamentos dessas doenças fluídicas. Vermos a nossa realidade fora daqueles temas de autoajuda que não nos dão a resposta do que fazer para sair da ideia de vítima, nos impulsionam no esforço para mudar esse estado. Eu gostaria, então, que a senhora pudesse nos falar sobre o quanto essa metodologia diferente de não é falar só o bem, Deus, o amor, falar a realidade nossa, nua e crua. Falar isso, essa metodologia, o quanto ela pode impactar o mundo no conhecimento da doutrina espírita, doutora Cristina? Olha, nós temos o segmento que é Jesus, onde ele diz assim, eu vim a esse mundo exercer um julgamento. Aqueles que não veem, vão ver, e aqueles que veem se tornarão cegos. Olha só. E os fariseus respondem, por acaso nós somos cegos? Se fosse cego, não terias pecado. Como agora tu está dizendo que vê, o pecado permanece em vós. Então, veja, essa filosofia de Jesus mostra claramente que ele não passava a mão na cabeça de ninguém, não, dona Rússia. De jeito nenhum. Diante dos inimigos, a verdade. Diante dos amigos, a verdade, acima de tudo. E depois ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, veja, nenhuma religião ela pode ser construída fazendo a vontade de quem é.
Não se constrói uma religião assim. Não se constrói uma doutrina assim. Então, a partir do momento em que vocês se embelezaram pela autoajuda, vocês se tornaram sonhadores e não executores. Sonhadores são aqueles, né? Água me vai, água me leva, não sei quando é que eu vou, mas está tudo bem, eu não vou decidir. Executores é aquele que diz assim: olha, é aquilo que está no Evangelho, eu vou ter que fazer, porque não tem saída. Mas, de repente, os espíritas mergulharam dentro de sonhos de Polônio, olha só, de evolução espiritual que ainda não tem, está entendendo? E de pacificadores que muitas vezes é só na aparência, mas dentro de si não são pacificadores. Então, aí nós esbarramos num grande problema. Não estamos seguindo o que o Espírito da Verdade disse, Erasto, e nem São Luís, e muito menos Kardec, e muito menos Jesus. Então, quando Jesus escolheu a analfabeta na França para guiar os franceses, Joana d'Arc, ela foi verdadeira. Ela não passou a mão na cabeça dos ingleses. E ela disse que ia expulsar os ingleses e expulsou os ingleses. Eu não sei por que vocês fizeram um espiritismo Alice no País das Maravilhas. E não é nada disso, né? Maravilha, doutor. Então, a gente tem que continuar com o cor grosso de dor pelas realidades que nós temos que entender de nós mesmos. Obrigada. Obrigado também. Jean, a pergunta agora é sua. Tudo bem, boa noite, doutora. Boa noite, Ana. Doutora, as memórias negativas que arquivamos ao longo da vida, sejam elas traumas, mágoas, baixa estima, são elas as responsáveis por acionarem até antes da terceira idade ou desencadear das doenças que estão registradas em nossa camada patológica? Já é interessante que, na prática, às vezes eu observo consultas de pessoas de 80 anos de idade que a filha diz assim: mamãe está em tratamento à distância, mas ela diz que não perdoa. Eu digo: olha, diga ela que não dá mais tempo mais não, está quase morrendo, 80 anos. Então, ela aprenda que agora ela vai ter que treinar o perdão aqui do outro lado. Por quê? Uma pessoa com 80 anos ainda odeia, você está no final de uma jornada. Você tem que se reconciliar com você e com os outros. Para que fazer isso? Mas eu vejo que muitas vezes essas pessoas guardam mágoas que na hora da morte só faz complicá-la, não faz com que essas pessoas venham para cá tranquilas. Vem para cá o quê? Nervosa, estressada, com raiva. Então, temos tempo demais para pensar nisso. Não adianta você guardar mágoa, tá entendendo? Porque a mágoa, pessoal, é uma toxina que contamina o espírito, contamina a matéria, contamina o perispírito, você adoece, azia, mal-estar, até mau hálito, a pessoa tem pelas mágoas guardadas no seu coração. Então, olha, se alguém machucou você, também vá-se embora. Deixa aquela pessoa. Não vai adiantar mais nada. Então, quando eu disse aqui a uma jovem, né? Quando ela falou, não, porque minha mãe não gosta de mim. Você que tem que gostar de você. Entendeu? Vamos tirar tua mãe dessa história. Você tem que gostar de você. Se você depender do amor que ela não tem, você vai se matar. Porque esse amor ela não aprendeu, ela não viveu. Então, olha, vamos cuidar de você, do seu sentimento, e vamos esquecer a sua mãe que não gosta de você. Tudo aquilo que a gente se apega, que o outro não corresponde, é a nossa destruição. Pode ter certeza disso. Bom, obrigado, doutora. Obrigado também. Silvia, é a sua vez. Boa noite a todos, boa noite, doutora. Boa noite. Doutora, quando o nosso arquivo de memória ativa em uma emoção ou sentimento a respeito de alguém que seja próximo ou distante,
É o momento de praticar o que Jesus disse, que devemos perdoar enquanto estamos a caminho com Ele, para que não sejamos levados ao juiz? Pergunta: qual é o papel da autovigilância nesse processo? Pois, como médio, temos o dever de transformar o nosso arquivo de memória negativo em positivo. O pior de vocês, que vocês só lembram das pessoas que não gostam de vocês. Mas pode uma coisa dessa. Lembre das pessoas que gostam de você. E tem umas aqui que falam: olha, doutora, lá na rua ninguém gosta de mim, eu de criatura. Eu vou dizer uma coisa, e tu não é boa coisa, não. Para a rua toda não gostar de tu. Não, mas é o povo que implica comigo, sabe? Sim, eu estou vendo. Então, olha, o que acontece com vocês é que o que passou, pessoal, não se pode voltar para o presente. Isso é o passado. Mas vocês gostam de visitar a rede social daquelas pessoas que magoam vocês para ver se a pessoa já pagou pelo que fez. E fica lá dizendo: Deus existe, tu me paga. Veja só, que contribuição nós estamos dando para o progresso da nossa memória? Nenhuma contribuição. Então, de repente, o que é que acontece? Tudo que aquela pessoa tem de ruim, quando você pensa nela, vai para dentro da sua casa. E quando vai, a destruição é completa. Então, a marcha do progresso diz que a gente não pode olhar para trás, a gente tem que seguir. Aquele que olhar para trás, já dizia Jesus, não é digno de entrar no reino dos céus. Olha o que ele disse. Então, ele quer dizer o quê? Olha, se eu te perdoei, para que está trazendo isso de volta? Segue tua existência, segue tua evolução. Então, muitas vezes, aquela pessoa que lhe magoou, você não tem notícia dela e liga para uma amiga: ô, fulana, como é que está Beltrano? Ela já continua orgulhosa, veja só, que provocação. Isso vai evoluir você? Então, não. Então, evolução para mim, a pessoa lhe magoou, foi para o velório, pronto. A pessoa já se enterrou, pronto. Então, para que mais tocar nesse assunto? Obrigada, doutora. Obrigado também. Rosângela, agora as suas duas perguntas, por favor. Tá ok. Boa noite, doutora. Boa noite. Doutora, quando alguém sofre de vitimismo, seria somente por efeito de um arquivo de memória por traumas vividos, ou pode ser excesso de orgulho e egoísmo tão comuns aqui no planeta Terra? O vitimismo são verdadeiros manipuladores de mente. Para cima de mim, não. Eu conheço. Mas eu conheço mesmo. Porque para as pessoas que colocam como vítima, nada para elas está tão bom. Elas querem mais atenção do que o outro, tá entendendo? Elas querem um domínio que, na verdade, nas suas mãos, só iria piorar a situação. Então, ninguém me convence aqui pelo vitimismo. Nem vem que ninguém me convence, não. Porque eu fico olhando, observando, não dou resposta. Eu vou estudando todas aquelas características e eu vou chegar ao fator principal. Porque eu me lembro claramente de uma determinada esposa que chegava para mim e dizia que o marido não prestava, que o marido era isso, era aquilo, e eu só fazia ouvir. Tem alguma coisa de errado. Por que essa mulher não entra com o marido, só entra sozinha? Então, uma certa vez eu disse assim: olha, eu gostaria de conversar com os dois, em particular. Eu posso? Ela disse: não, eu entro sozinha. Eu disse: não, você vai entrar com seu marido agora. Sentei os dois na minha frente e disse: olha, eu quero saber o seguinte, tudo que você me falou agora, fale na frente dele. Eu quero ouvir. Não, doutora, você vai falar. Você vai falar tudo. Então, diga o que você falou. Agora eu quero ouvir o seu marido. Eu quero ouvir, porque o que eu ouvi de você, eu quero ver frente a frente agora com os dois. Qual é o problema da sua esposa? Doutora, ela é possessiva. Ela é ciumenta. Ela tem mania de perseguição. Como é que um homem dessa idade, sou casado com ela há tanto tempo, o carro passa na frente de casa, ela diz assim: eu vi uma mulher ali dentro. Você está me traindo.
E eu dizendo, mas que mulher, na rua onde eu moro, eu tinha entrado na garagem, você estava com a mulher ali dentro. E essa mulher, doutora, pegou a marreta e quebrou meu carro todinho numa crise de ciúme. Eu não sei mais o que faço. Eu disse, criatura, tu passasse um ano aqui dando uma de vítima, e eu sabia que a vítima era ele, não era você, não. E você tentando me convencer, olha, eu vou dizer uma coisa, não me convence com isso, não. Eu digo, olha, aí é livre-arbítrio seu, se eu quer continuar com a esposa ou não, mas eu só queria saber da verdade. E a verdade está com o senhor, não está com ela, não. Então, veja como as pessoas se colocam como vítima, como são perigosas. Entendi, doutora. A segunda quando o encarnado pratica um crime onde a memória desse crime causa esquizofrenia, numa próxima encarnação. Essa expiação dolorosa é a única forma de apagar esse arquivo de memória? Vê só, não fazer os outros aquilo que não gostaria que vos fizesse. Não foi isso que disse Jesus? Pronto, quando a pessoa comete um crime, fotografia do pensamento. Imediatamente aquele crime é arquivado. E se aquela pessoa que foi assassinada não perdoou, ele vai usar aquele arquivo na hora do crime para perturbar aquela pessoa e levar ela à loucura. Muitos casos conseguem levar essa pessoa a essa condição. Porque, olha, ninguém escapa dos olhos de Deus. Então, se a pessoa cometeu um ato como esse, ela não pode negar. Muitos espíritos em região inferior, sabe o que eles dizem? Eu não fiz nada, eu não sei por que eu estou aqui. E a gente diz assim, consulte a sua memória, você sabe por que está aqui. E quando eles começam a ver as cenas, eles começam a se perturbar, porque o mal está nele mesmo. Ninguém está regredindo a memória dele. O que você fez é de sua responsabilidade. Entendi. Obrigada, doutora. Maria Amélia, eu queria ligar uma pergunta a essa, se pudesse, não quando se sobrar Pode tempo. sim. Posso? Pode sim. Doutora, existe a questão de uma pessoa não assumir a responsabilidade dos seus atos, essa questão do vitimismo, que pode ser também por uma culpa excessiva, porque não aguenta assumir a responsabilidade dos seus atos por culpa excessiva de outras vidas? Eu acho que a pessoa tem que ser mais real. Ela não pode ser artificial. O vitimista, ele é artificial. Ele cria sua própria história. Ele cria o seu próprio drama. E muitas vezes convence multidões, viu? Então o povo é convencido pelo sofrimento que o outro está contando, mas não sabe que as pessoas que estavam em volta dela, o que essas pessoas sofreram, as decepções que essas pessoas tiveram. Ninguém vê isso. Então, o que é que eu faço? Eu procuro ouvir um de cada vez para tirar a minha conclusão. Mas eu não vou na primeira versão. Entendi. Obrigada, doutora. Exatamente. Eu vou agora pedir a Anália para fazer a terceira pergunta sua, Anália. A terceira pergunta é a seguinte: quais as consequências fluídicas para o corpo perispiritual diante do desejo do espírito em permanecer no campo vibratório negativo? Olha, veja só, existem doenças físicas que são trazidas para o mundo espiritual e o resultado é muito rápido. Está entendendo? E existem doenças emocionais que demoram, que aí depende da sua vontade de querer ficar bom. É interessante que eu tenho um paciente na enfermaria, no Hospital Caruaru, que eu não conhecia a história dele. Eu fui conhecer na enfermaria, né? E a esposa dele é minha paciente. E eu peguei na consulta e disse assim para ela: ô criatura, isso aqui é teu esposo, hein? Ela disse: é. Eu disse: me diga uma coisa, esse homem mente muito, viu? Eu nunca vi uma criatura para criar tanto problema. E outra coisa, viu? Inventar tanta história e só ele é o centro das atenções. Eu disse: doutora,
a senhora não conheceu meu marido vivo, não. Ele era mesmo assim, viu? E tem mais uma coisa, viu? Ele é metido a namorador. Ela disse, é isso mesmo. Ele é desse jeito. E a gente já disse aí da enfermaria, se oriente, porque aqui o senhor vai ter que se melhorar esses pensamentos, parar de mentir, que não pode estar mentindo aqui, e o senhor só faz mentir. E ele ficou um mês calado, com raiva, né? Quando eu digo um mês, é contando aqui um calendário de vocês, que lá não tem calendário, não. Então, ficou com raiva. E a gente disse, deixa ele lá. Quando ele resolver falar, ele fala. Mas para ele falar, ele tem que falar a verdade. Ele não pode estar mentindo aqui, criando situações. Então, para vocês entenderem que a morte não muda ninguém. Então, o que você é aqui, você vai ser numa enfermaria. Obrigada. Rose, a sua terceira pergunta, por favor. Doutora, depois dessas aulas, pode-se afirmar que o campo mental que formamos com a repetição de pensamentos, quando negativos, atrai as entidades hipnóticas que atuam nos arquivos de memória dos médiuns que se propõem a trabalhar pelo cristianismo sem conhecimento dos mecanismos de proteção. Então, uma curiosidade. Depois de desencarnados, esses médiuns se surpreendem ao saberem que trabalharam pelo cristianismo sem estarem habilitados. Eles entendem que foi por opção de nada quererem saber dos riscos de lidar com a ciência espiritual. Olha, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Eu não enviei esses profetas. Eles correram para profetizar em meu nome, já dizia Jesus. Então, isso quer dizer, pessoal, que ninguém escolhe ninguém para dirigir a doutrina espírita. Quem escolhe é Deus. Quem escolhe é Jesus. E muitas vezes eu vejo no Brasil muitas pessoas se colocando, tá entendendo? Como os missionários que foram liberados pela justiça divina para poder conduzir a doutrina espírita. Nós não reconhecemos essas pessoas, porque sabemos que tudo aquilo que elas falam é das suas próprias cabeças. Não tem nenhuma ligação com aquilo que a gente vê aqui do outro lado. Como é que a gente vai confiar nisso? Então, quando Jesus deu ordem para que os seus apóstolos curassem, expulsassem os espíritos, isso foi uma ordem divina. E os médios que representam a doutrina espírita podem ter certeza. Aqueles que estão incumbidos de orientar e curar são permitidos por Deus. Mas aqueles que querem exibir a mediunidade e exibir o seu próprio nome, não foi a justiça divina que chamou para o trabalho. Foi ele que se ofereceu sem ter condições nenhuma. Obrigada, doutora. Graças a Deus que a gente está amparado pelo conhecimento, por esse projeto maravilhoso que está renovando os nossos conceitos, tirando os preconceitos, dando um novo rumo para a nossa vida, já que escolhemos ser trabalhadores, né, na seara. Obrigado. Anália, você ainda tem uma pergunta, né? Pode fazê-la. Tem sim. Doutora Cristina, por que pessoas que experimentam drogas não conseguem controlar o elemento químico no sistema nervoso central? Eu fiz essa pergunta porque na minha família, tem um jovem que enveredou, dos 4 irmãos, ele enveredou por esse caminho. E eu vejo assim, a dificuldade que ele tem de sair. Eu sei que ele me envolveu nesse ambiente de vícios, e eu vejo a dificuldade dele de sair. Então, eu gostaria de entender isso aí, em relação aos arquivos mentais dessa criança, desse jovem. Os arquivos mentais de vidas passadas, dependentes de álcool, de droga e de sexo, dominaram completamente a vontade deles e levaram eles às compulsões por sexo, por droga e muitas vezes até na psicopatia, por crime. Então, o que acontece com esses espíritos? Na verdade, eles já vêm impregnados quando eles nascem, né?
Então, o destino agora é vencer essas dificuldades. Alguns conseguem vencer, mas outros já trazem essa dependência lá no subconsciente. É o gatilho, começou pelo cigarro, e esse gatilho é perigoso. Ele vai para a maconha. E esse gatilho é perigoso, ele vai para a cocaína e termina perdendo a sua existência. Sabemos que essa existência deles são experimentais. O que é uma existência experimental? É uma existência que a gente sabe que ele vai adquirir pouca experiência, mas essa experiência não vai ser uma experiência que ele vai viver 60 anos. Muitas vezes perde a existência com 15, perde com 20, retorna para o mundo espiritual bastante complicado com a justiça divina. Vai clamar por uma nova reencarnação. Vai ter, mas agora a esquizofrenia pode ter certeza que será uma prova dura, porque a desorganização do sistema nervoso central causado pela droga impossibilita desse espírito nascer normal. Nesse caso aí, a responsabilidade é dele de ter desviado do caminho, não da família, porque houve assim Não, a um família, acontecimento que estruturou, ou tem eu influência não também? jogo a culpa em pai, eu não jogo a culpa em mãe, que eu tenho aqui dependentes químicos também, alcoólatra, e na verdade os pais fazem de tudo, às vezes até vendem tudo que tem, mas eu sei que ele não vai se recuperar, porque na verdade eles se entregaram a uma situação que em vidas passadas perderam a existência e nessa vai perder a saúde. Ah, sim. Tudo bem. Muito obrigada por esclarecer, doutora Cristina, que Jesus abençoe. Doutora Cristina, eu queria entender uma coisa. O uso contínuo de droga pode causar esquizofrenia em algumas pessoas? Olha, pode, porque nós temos ali alterações em neurônios cerebrais que vai afetar o perispírito periférico também nessas pessoas. E se essa pessoa for um drogado médio, piorou, porque um drogado, sendo ele médio, essa atuação nele vai ser diversas entidades que vai fotografar no pensamento dele suicídio, pode fotografar estupro ele cometer. Então, ele fica mais vulnerável quando se trata de um médium que está viciado em alguma coisa. Então, a esquizofrenia causada pela droga e o processo obsessivo que eles vivem ali é de responsabilidade deles, entendeu? Se eles não quisessem, procurariam um tratamento, procurariam se regenerar, tudo é possível, né? Algumas religiões trabalham com eles e recuperam. Então, tudo depende deles, não depende de Deus, né? Certo. Obrigada, doutora. Doutora, nós chegamos ao final. Tem. Dia Já 11 eu foram estou aqui com feitos. vocês, viu? Na semana tem. Ok. Obrigado a todos vocês pela oportunidade de dar tanto conhecimento às pessoas, né, que precisam. As perguntas de vocês são importantes para aqueles que vão ver o vídeo, certo? Dentro das minhas limitações, eu respondo para a equipe que está aqui presente, né, graças a Deus, e com fé em Deus, nós iremos caminhando cada vez mais para a abertura desse hospital. Tá bom, pessoal? Amém. Muita paz. Amém. Senhor, oferecemos os nossos corações para que sejam banhados de luz, de perdão e de amor, Senhor. Que o vosso perfume, divino amado Mestre Jesus, seja derramado sobre os nossos caminhos, onde as flores irão brotar, Senhor, onde o amor irá jorrar nas nossas mentes, para que nós venhamos a compreender a tua grandeza, Senhor, o teu perdão e o teu amor. Que Maria Santíssima, Mãe de todos nós, nos agasalhe com seu manto de amor e nos traga, Maria, a paz interior, paz essa distribuída pelos nossos filhos, quando aqui estava nesse planeta de expiação e prova. De joelho espiritualmente a teus pés, Jesus, só temos a te agradecer e nada a reclamar. Muita paz para todos.